Glória a Jesus. Eu quero neste momento cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que estão nas suas casas, que irão participar conosco deste momento importante para todos nós, quando estaremos aqui nesta noite, trazendo um estudo da Palavra de Deus. Sou o pastor José Pereira, primeiro vice-presidente da Igreja Evangélica Catedral das Assembleias de Deus, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nosso pastor-presidente é pastor Moisés Pereira Pinto. Neste momento eu convido os irmãos para nós fazermos oração, para iniciarmos este momento maravilhoso na presença do Senhor. Soberano Deus e nosso Pai, em cuja presença nos encontramos nesta noite, Senhor, te louvamos pela singular oportunidade que o Senhor tem concedido, ó Deus, de estarmos na Tua casa. E nesta noite, Senhor, para estudarmos a Tua palavra, esta que é fiel, esta palavra que é como martelo que esmiuça a penha, esta palavra que é como espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É esta palavra, Senhor, que faz bem às nossas almas, esta palavra que nos alimenta, esta palavra que nos fortalece espiritualmente. Deus, neste momento estamos aqui prontos para ouvir o Senhor falar conosco, pois é a Tua palavra, Senhor, aleluia, que nós vamos estudar nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor falará maravilhosamente aos nossos corações. Deus continue conosco, nos abençoando rica e poderosamente. É o que te pedimos agradecidos, no nome do Seu Filho Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Eu quero convidar os irmãos, nós vamos adorar a Deus. Antes de estarmos ministrando o estudo bíblico, vamos louvar o Senhor com o hino de número 33 da nossa harpa. Com Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida é luz. Com Tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que Tu por mim quiseste atravessar, com Tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze Teu eterno amor. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, Deus fiel, Deus maravilhoso, eterno, aleluias. Estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze Teu eterno amor. Glória a Jesus. Eu quero convidar os irmãos neste momento para abrir suas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo de número 119, glória a Jesus, nos versos 17
em diante. Faze bem ao teu servo, para que vive e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se coluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, louvamos ao Senhor agradecido, ó Deus, por esta palavra maravilhosa, Senhor, que acabamos de ler neste momento. Senhor, continue conosco, nos dando graça e vitória, Senhor, em tudo que vamos fazer, que o Senhor possa estar presente conosco, que a Tua mão poderosa possa estar sobre as nossas vidas, para nos sustentar, para nos dar graça, para sermos vitoriosos. Deus, muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda adorar o Senhor com mais um louvor. Hino de número 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É o farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel.
palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Glória a Jesus. Vamos entoar mais um louvor ao nosso Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 107. Firme nas promessas. Lá. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Promessa de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, agora para nós iniciarmos nosso estudo bíblico, eu estarei lendo a palavra de Deus na carta, na Epístola Universal do apóstolo Tiago. Eu vou ler no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo de número 8.
Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Amém? Glória a Jesus. Mas neste momento nós queremos estudar com os irmãos um assunto maravilhoso, que fala sobre, o título diz: Deus prova o justo. Quando nós olhamos assim, que Deus prova o justo, nós às vezes ficamos pensando, por que será que Deus prova o justo? Se somos justos, por que o Deus nos prova? Se os irmãos do passado não foram justos, por que eles foram provados? Com que finalidade Deus prova o justo? Seria injusto o Senhor nos colocar em situações difíceis para ver até onde vai a nossa fé? Então nós observamos que Deus, Ele nos coloca à prova, mas Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe até quando nós iremos suportar esta prova, porque nós mesmos não nos conhecemos, mas Deus nos conhece de uma maneira maravilhosa. E é por isso que Ele nos prova, porque Ele nos ama de uma maneira gloriosa, de uma maneira que nós não temos como expressar este amor de Deus para conosco. Em Hebreus capítulo 12, o verso 6, diz o seguinte: porque Deus corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, quando Deus nos coloca em uma prova, é porque hoje nós somos adotados por Ele como filhos, que antes nós não éramos, nós éramos criaturas de Deus. Mas Deus nos adotou e hoje nós somos filhos de Deus por adoção. E como Ele é um Deus de amor, Ele nos leva à prova, mas Ele também traz uma saída para nós desta prova que Ele nos colocou. Deus é santo e quer santificar ao seu povo também. E para nosso crescimento, Deus prova os seus escolhidos. E quando fala que Deus é santo e quer nos santificar, Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, o verso 17, na sua oração sacerdotal, ele diz o seguinte, na sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós observamos que Deus é santo e quer que nós também sejamos santos. Por isso o próprio Jesus fez esta oração em nosso favor. E nós vamos conseguir ser santo e vencermos as provas através da palavra de Deus, porque esta palavra, o salmista diz lá no Salmo 119, o verso 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor prova o justo, porém o perverso e aquele que ama a violência odeia a sua alma. Salmo 11, verso 5.
Então está dizendo que o Senhor prova o justo, mas o perverso, aquele que vive no pecado para fazer a perversidade, que ama a violência, Deus odeia a sua alma. Deus não tem prazer no ímpio, mas Deus tem prazer naquele que faz a sua vontade, naquele que dedica a sua vida para esta obra maravilhosa para a qual nós fomos chamados para fazermos. E o próprio Jesus diz no Evangelho de João capítulo 15, o verso 16: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus nos prova também para sermos aperfeiçoados. Quando Deus nos chama, nos coloca numa prova, é para que nós possamos sair desta prova aperfeiçoados, porque quando nós estamos numa prova, com certeza nós aproximamos mais de Deus com as nossas orações, com os nossos rogos, porque estamos passando por aquela prova, e nenhum de nós queremos passar por prova, porque às vezes elas são doídas, mas Deus, Ele está conosco nas provas. Por isso o salmista Davi, ele sabia que Deus estava provando, mas Deus estava com ele na dificuldade. Quando ele diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E seguindo os versículos abaixo, ele diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O salmista tinha certeza: pode faltar o alimento, pode faltar a esperança, pode faltar qualquer coisa na minha vida, mas o Senhor está me consolando, Ele é o meu pastor, Ele está cuidando de mim. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Efésios 4, 12a diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos, é por isso que nós somos provados pelo Senhor, o nosso Deus. O propósito exclusivo de Deus nos colocar em uma prova é para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Deus prova o seu povo também para tirar de dentro dele qualquer mal que estiver em impureza, dando-lhes experiências práticas em sua palavra. Deus prova o seu povo também para tirar de dentro de nós tudo de mal que possa existir, porque Ele conhece. E por isso o salmista Davi diz o seguinte nos Salmos: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista sabia, se ele tivesse esta palavra escondida, tivesse esta palavra no profundo da sua alma, do seu coração, ele jamais pecaria contra o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. O salmista no Salmo 119, o verso 71, ele diz o seguinte: foi-me bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Então nós observamos que o salmista, depois de passar por algumas dificuldades, por algumas aflições, ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos, ou seja, a tua palavra, a tua lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já passou por aquela ocasião que veio a cair em alguma dificuldade e que você sentiu que pecou contra o Senhor, mas arrependeu-se, reconheceu que estava errado e voltou-se para Deus, se fortalecendo depois? O salmista Davi no Salmo 51, o verso 11, os primeiros versículos, ele vem pedindo ao Senhor para ter misericórdia dele, porque ele havia pecado. Mas no verso 11 ele diz o seguinte: aleluias, o salmista Davi, quando percebeu que havia pecado, confessou e disse: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.
Ele pecou, reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado, mas lá na frente, depois de ter confessado, ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo e nem me lance fora da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que a prova vem nas nossas vidas para nós reconhecermos e fazermos um exame de consciência e vemos aquilo que cometemos de erro, para que possamos pedir perdão e consertar a nossa vida, estamos bem diante do Senhor. Esta é a atitude que Deus requer de nós, se por acaso pecarmos contra Ele durante a provação. Quantas vezes, quando às vezes as pessoas, ou nós entramos numa prova, nós começamos a dizer que a culpa de alguém, começamos a murmurar de alguém. Não, mas na prova nós não podemos murmurar, nós não podemos apontar o dedo para ninguém, porque se estamos na prova, Deus está permitindo esta prova, e Ele vai passar conosco, e do outro lado nós iremos cantar o hino da vitória, porque Ele está conosco, Ele nos guiará, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Deus prova o justo, a fim de purificar a sua fé, transformar o seu caráter, aperfeiçoá-lo em santidade e abençoá-lo no fim de tudo. Quando encerrar, quando passar a prova, nós vamos sair do outro lado aperfeiçoados, vamos sair santificados, porque através dessas dificuldades, nós, como já disse anteriormente, nos aproximamos de Deus para buscá-lo com mais intensidade, com mais persistência, porque sabemos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração feita com o coração contrito, a Bíblia diz que o Senhor, Deus, o profeta Isaías dizendo que Ele não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir as nossas orações, mas Ele está sempre ouvindo as nossas orações. Porém, a resposta não virá no momento que nós queremos, mas no momento que Deus decidir trazer a vitória e nos tirar da prova, porque Ele que nos colocou, Ele que vai nos tirar no momento certo. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. 1 Pedro 4:12 diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Nós não podemos pensar que é coisa estranha quando nós estivermos sendo provados. Não é coisa estranha não, porque Deus quem nos colocou nesta prova, e nós não podemos olhar como se fosse coisa estranha acontecendo na nossa vida, porque nós temos, aleluia, esse Espírito Santo nas nossas vidas, e nós sabemos discernir todas as coisas. Verso 13 diz: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Olha só, quando nós sairmos, estivermos em prova, que é para nós alegrarmos, estamos sendo participantes dos sofrimentos de Cristo, porque Cristo também foi provado, sendo Ele o Filho de Deus, Ele foi provado, Ele foi tentado, e aqui diz, mas para nós alegrarmos, quando formos participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Não é uma alegria pequena não, é uma excessiva alegria. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria como de Miriam, depois de estar do outro lado e ver os seus inimigos mortos no Mar Vermelho, ela pôde cantar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós sabemos que ali foi uma excessiva alegria por ver os seus adversários, os seus inimigos, o exército de Faraó morrendo no Mar Vermelho. Louvado seja o nome do Senhor. A prova de Deus sempre vai nos fazer crescer e nos trazer bênçãos, de uma forma ou de outra.
por mais difíceis que elas sejam, elas nos trarão bênçãos para as nossas vidas. Devemos manifestar fé em meio às provações. Irmãos, nós não podemos, quando estivermos no meio das provações, esmorecermos a nossa fé e pensarmos que Deus não está nos ouvindo, que Deus está muito distante de nós, que não vai responder a nossa oração. Não podemos esmorecer em meio às provações, mas devemos ter a nossa fé sempre aguçadas, sabendo que no momento certo a vitória virá, porque a fé, o escritor aos Hebreus diz, lá no capítulo 11, o versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Então nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo, acreditando, colocando a nossa fé em ação, que lá na frente o Senhor nos dará a vitória. Não estamos vendo a saída, mas Deus já tem a saída para cada um de nós, porque Ele nos colocou na prova, mas Ele sabe como vai nos tirar da mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Veja como exemplo Abraão, que respondeu à aprovação de Deus com fé, e por isso Deus o abençoou. Irmãos, nós olhamos a vida de Abraão, um homem que teve uma promessa de Deus ainda lá em Ur dos Caldeus, quando o Senhor disse para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai peregrinar por uma terra que eu hei de te mostrar. Deus não falou onde estava a terra, Deus não disse a distância que ele precisava percorrer para chegar nesta terra. Deus apenas disse para ele peregrinar, que a terra, no momento certo, no dia certo, Deus iria mostrar onde estava a terra prometida a Abraão e aqueles que com ele estavam. E nós vemos que Abraão saiu por fé, caminhando sem saber para onde ir, mas foi, e com promessas de Deus. Quantos obstáculos surgiram na sua caminhada, quantas dificuldades surgiram nesse trajeto da sua peregrinação. Mas uma coisa é certa, em nenhum dos momentos Deus abandonou Abraão, e Abraão continuou caminhando até o momento certo. E a Bíblia diz que ele chegou na terra, mas não sabia que era a terra, caminhava naquela terra como se fosse estranho, numa terra estrangeira. Não, mas Deus não havia falado com ele: esta terra, Abraão, louvado seja o nome do Senhor. Agora, desta promessa, que ele chega na terra, Deus faz uma promessa mais adiante, que da sua semente Deus faria uma grande nação. E Deus dá a Abraão e Sara, com idades avançadas. Sara era estéril desde a sua mocidade, mas havia uma promessa de Deus, e Deus cumpriu esta promessa na vida de Abraão e de Sara. E depois dessa promessa ser cumprida nas suas vidas, quando Isaac já tinha uma certa idade, de adolescente, Deus agora chega a Abraão e diz: Abraão, eu quero o teu filho Isaac em sacrifício. Lá em Gênesis 22, diz aqui: e aconteceu depois destas coisas, que Deus provou a Abraão e lhes disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Da mesma maneira que Deus mandou ele peregrinar, que lhe mostraria uma terra no futuro, agora também um monte, Deus disse que diria a ele qual monte ele deveria sacrificar o seu filho. Imaginemos, nós como pais, Deus pediu nosso filho em sacrifício, qual seria a nossa reação? Com certeza, pastor Eli,
nós iríamos a nossa esposa e dizer assim: agora Deus pediu o nosso filho, nós só temos este. Deus falou: é o teu único filho. E Deus está pedindo o nosso filho em sacrifício. Poderiam até murmurar: mas Deus, como pode ser isso? O Senhor prometeu, agora o Senhor vai pedir a morte para ser sacrificado? Mas a Bíblia diz que Abraão, mais uma vez, exerceu a sua fé, acreditando, quando nós dissemos no versículo 1, capítulo 11 de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, cortou lenha para a oferta queimada e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. A Bíblia diz que foi uma caminhada de 3 dias. No final de 3 dias chegaram ao pé do monte. Por certo, Abraão, nessa trajetória, nessa caminhada de 3 dias, ele foi orando e falando com o Senhor: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor prometeu, e agora eu estou levando ele, obedecendo o Senhor, levando para o sacrifício. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Abraão murmurou, não diz que Abraão consultou Sara, não, ele obedeceu a Deus e foi, levou o seu filho para o sacrifício. Mas quando, no momento do sacrifício, um pouco antes, quando Abraão e Isaque caminhando, subindo ao monte, para chegar no cume do monte para o sacrifício, Isaque faz uma pergunta muito difícil para uma resposta ao seu pai Abraão. Isaque pergunta: papai, o fogo, a lenha, o cutelo está aqui, mas e o cordeiro para o sacrifício? Onde está? Isaque estava acostumado, junto com seu pai, a fazer o sacrifício. Precisava tudo isso, a lenha, o fogo, o cutelo, para imolar o cordeiro, mas precisava do cordeiro. E naquele momento, naquela caminhada para o sacrifício, não havia ainda o cordeiro substituto para Isaque. Mas a Bíblia diz que quando Abraão foi imolar Isaque, foi matar Isaque, Deus bradou do céu e disse: Abraão, não faças tal. Aleluias. Deus provou Abraão. Abraão não esmoreceu sua fé. Deus provou Abraão. Abraão não questionou o Senhor. Deus provou Abraão. Abraão não murmurou contra Deus, mas deu prova para Deus da sua fé, que era uma fé genuína no Deus Todo-Poderoso. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Quando nós vivemos em prova, como estamos em prova, Deus faz assim, aleluia. E nós precisamos, como Abraão, colocar a nossa fé em ação, não questionarmos a Deus, mas irmos para o sacrifício. Não sei qual é o sacrifício, o que Deus exigirá de nós, mas vamos com confiança, porque aquele que está nos provando vai trazer também para nós a solução da nossa dificuldade. E a Bíblia diz que Abraão, quando olhou assim, ali estava um cordeiro preso pelos chifres. E ele tomou aquele animal e sacrificou no lugar de Isaque, o seu único filho. Aleluias, louvado seja, engrandecido o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus todo-poderoso que nós servimos. Não servimos a Deus porque Ele faz por nós, mas servimos a Ele porque o que Ele é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Após obedecer à voz de Deus em meio à provação, tendo fé e confiança nele, Deus disse a Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho. Coisa gloriosa, irmãos. Nós servimos a um Deus que não é como homem, como nós, que às vezes damos uma palavra, mas podemos arrepender daquilo que falamos. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse Deus tem palavra. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus.
Em bênção eu te abençoarei, Deus dizendo a Abraão, em multiplicação eu multiplicarei tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Foi a promessa de Deus para a descendência de Abraão, que eles possuiria a porta dos seus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedecestes a minha palavra. Gênesis 22, 1 e 3, 16 e 18. Então nós vemos que Deus disse a Abraão, em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Então por isso nós chamamos Abraão como nosso pai na fé, porque Abraão obedeceu, e através da sua obediência, de não ter negado o seu filho, o seu único filho, esta maravilhosa bênção estendeu até nós também, porque ele falou todas as nações da terra, louvado seja Deus. E as bênçãos que Abraão recebeu ao passar pela provação do Senhor, tem efeito até mesmo na minha, na sua e na nossa vida. Que coisa maravilhosa, irmão. Deus não queria bênção somente para Abraão, mas Deus já nos via no futuro, e Ele também prometeu esta bênção para todos nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória seja dada ao Senhor. Existem males, algumas coisas guardadas, escondidas dentro dos corações que ficam lá, esquecidos. E Deus prova o justo muitas vezes a fim de trazê-los à tona e vermos o quanto precisamos nos purificar perante Ele. Quantas vezes a pessoa peca, não pediu perdão a Deus, esqueceu daquela situação, e às vezes por causa daquele mal que está em nós, daquele pecado que nós cometemos, que nós não estamos lembrando, Deus nos coloca em prova para nos fazer lembrar e consertarmos com Ele e nos purificarmos diante dEle. Como eu disse no início, e como vem essa santificação nas nossas vidas? É através da palavra de Deus, pois o próprio Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então somente através do arrependimento é que nós vamos ficar livres dos nossos pecados, das nossas dificuldades que nós pecamos, às vezes até por palavra, coisas simples nós achamos que não pecamos, mas pecamos. Alguém fala assim, eu vou falar uma mentira pequenininha aqui, para eu sair fora dessa situação, para não ter problema maior. Você não tem problema maior aqui na terra, mas você já está com um problema muito grande diante de Deus, porque para Deus não existe mentira pequena, média ou grande. Para Deus mentiu, pecou, e o que peca não terá parte no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Provérbios 17, 3 diz o seguinte, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O crisol, um recipiente, recebe algum metal, como ouro e prata, aquecido a uma temperatura de até 1500 graus. Olha só, e a palavra de Deus, ela é também para nós, esse recurso que temos, que Deus colocou à nossa disposição, para nós nos purificarmos das nossas transgressões, dos nossos pecados. O que é isso? O crisol é um recipiente que recebe algum metal, como ouro e prata, aquecido a uma temperatura muito alta. Assim também Deus prova o justo com situações difíceis. Calor de 1500 graus, provação, a santificado e limpo. Ou melhor, a fim de purificá-lo e tirar de dentro dele as impurezas, tornando-o mais santificado e limpo. É a prova. É na prova que nós vamos buscar mais ao Senhor. É na prova
que nós buscamos o jejum. É na prova que nós intensificamos mais a nossa comunhão com Deus, porque nenhum de nós queremos continuar na prova por muito tempo. Queremos sair dela o mais rápido possível que puder. Foi assim que Deus provou o seu povo no deserto, através do maná, para saber se guardariam ou não a sua palavra. O povo de Israel saiu da escravidão, foi caminhando para o deserto, e houve momentos que eles queriam voltar atrás, pois observaram e sentiram que faltavam água, faltavam comida, mas Deus nunca deixou de suprir as suas necessidades. Uma ordem foi dada para eles quando eles estavam diante do Mar Vermelho, quando questionaram a Moisés dizendo: e agora? Nós estamos diante do Mar Vermelho, nós não temos saída. Faraó está à nossa retaguarda com seu exército para nos levar novamente para a escravidão. Mas Moisés falou com Deus e Deus falou: diga ao povo que marche, porque o povo estava ali numa prova, no deserto. Mas Deus tinha um projeto maravilhoso para eles, porque já havia feito uma promessa que daria a eles e a sua posteridade a terra que manava leite e mel. Mas eles estavam ainda numa caminhada difícil para chegar à terra prometida. Muitos problemas surgiram, mas houve um momento que eles disseram: não queremos voltar, porque aqui nós não temos o que comer. No Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos pepino, tínhamos tantas coisas, e aqui não temos nada. Agora Deus manda o maná cair do céu, sem que não houvesse nenhuma necessidade de plantar, porque no deserto também não tinha como plantar. Deus mandava todos os dias o maná, e Deus queria saber através disso se eles guardariam ou não a sua palavra. Mesmo assim eles continuaram ainda a murmurar. Quando começaram a comer o maná, depois começaram a ficar enjoados e dizer: mas esse negócio aqui é muito ruim, a mesma coisa todos os dias, nós queremos carne, temos vontade de comer carne. Mais uma vez Deus manda agora, aleluia, sopra e manda as cordonizes ali para o deserto, e eles puderam comer carne durante 30 dias consecutivamente. Sabe o que é isso? Mas eles não guardaram as palavras de Deus nos seus corações. Aleluias. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu, esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus estava provando o seu povo, o povo que ele escolheu para si. Deus queria saber se eles iriam se humilhar, se iriam guardar os seus mandamentos ou não. Quantas vezes o crente é provado também, Deus querendo saber se nós vamos guardar a sua lei, a sua palavra, o seu estatuto ou não, ou se vamos esquecer de todos os benefícios que Deus tem feito por nós, de tudo aquilo que Ele tem falado para nós, através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, que está constantemente à nossa disposição. Aleluias. E Ele te humilhou, e permitiu que tivesse fome, e te alimentou com maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam. O que Deus mandou para eles ali no deserto, nem os pais deles conheciam. Aquele alimento foi exclusivo, foi único ali no deserto. Para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Deuteronômio 8, 2 e 3. Aleluias. O deserto é a escola onde Deus forma seus melhores soldados. Somos levados ao deserto para
experimentarmos ou para sermos experimentados. É no deserto que se conhece, é na dificuldade é que se conhece o bom soldado. Nos acampamentos se exige mais de um soldado, e quantas vezes muitos não conseguem cumprir aquela meta que foi determinada. Quantos ficam pelo meio do caminho? Quantos desistem? Quantos precisam de que uma viatura de um hospital passe pegando e levando de novo para o acampamento? É um soldado no deserto sendo provado, né, pastor Eli? É o soldado testando a capacidade daquele soldado. E nós também, como soldados de Cristo, nós somos levados muitas vezes ao deserto. Não do deserto do Saara, do deserto fustigante do sol, não. Mas no deserto, na terra que nós estamos vivendo, as situações, as dificuldades, para sermos experimentados por Deus. Deus está nos experimentando para ver se nós vamos esquecer também da sua promessa, das suas promessas, daquilo que Ele prometeu a cada um de nós. Nós não podemos desistir, porque aquele que nos alistou, Ele é maravilhoso para nos conduzir e nos fortalecer nos momentos das dificuldades. Em meio às provações, para onde o seu e o meu coração tem se voltado? Para onde? Muitos israelitas, infelizmente, não entraram na terra prometida, porque não passaram pela aprovação de Deus, não voltaram para Ele o seu coração. Quando a Bíblia diz daquela multidão que saiu ali do Egito, que foram caminhando para o deserto, rumo à terra prometida, somente 2 que saiu do Egito e que entrou na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Os demais murmuraram, ficaram no deserto. Quando a Bíblia diz que eles murmuraram, Deus mandou fogo na sua ira e matou muito deles que estava na ponta do arraial. Por quê? Esqueceram de tudo quanto Deus havia feito por eles e murmuraram. Por isso perderam as suas vidas no deserto e não alcançaram a terra prometida. Será que nós estamos vivendo as provações de Deus na nossa vida? Nós estamos desistindo? Não vamos desistir não, porque daqui a pouco a trombeta de Deus vai soar, aleluia, os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós, se estivermos vivos neste tempo, não precederemos os que dormem, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e subiremos juntos a encontrar o Senhor nos ares. Não podemos desistir, porque é uma promessa, e o Senhor Jesus fez essa promessa no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito, vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa de Jesus, este é o desejo do Senhor Jesus, que nós possamos, num futuro bem breve, estarmos morando com Ele para sempre, para deixarmos esse mundo de tribulação. Nós estamos vivendo um momento na nossa vida que muitos de nós nunca passamos por ele, esta pandemia do coronavírus. Mas em meio a esta problemática toda, nós não podemos desistir. Nós precisamos levantar os nossos olhos para cima e vermos que o socorro, ele não vem da terra, não vem dos homens. Muitas vezes são falhos. Nós estamos vendo que falta leito no nosso país, pessoas sendo transferidas para outras cidades que ainda tem algum leito de UTI. Mas nós não podemos esmorecer, porque o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi nesse momento que Davi pôde clamar ao Senhor, aleluia, e dizer:
Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E Deus, o Espírito Santo, traz-lhe a resposta imediatamente: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o nosso socorro, este socorro não vem somente para Davi, este socorro vem para mim, vem para você, porque o mesmo Deus, o mesmo céu, para onde Davi olhou e disse que viria de lá o seu socorro, é de lá também que vem o nosso socorro. Nós não podemos desistir em meio a essa pandemia. Quantos, por ficarem em casa, sem terem cultos presencial, desistiram, encolheram, não querem caminhar mais? Não vamos perder a esperança, não vamos negligenciar tudo aquilo que aprendemos, aleluia, porque nós precisamos continuar a nossa trajetória. Nós não podemos, temos vindo até aqui e agora paramos e desistimos da nossa caminhada. Não! O mundo desiste fácil. As pessoas lá fora, em meio a esta problemática toda, esse problema dessa situação, dessa pandemia, muitos já perderam as suas vidas, não pelo coronavírus, mas porque suicidaram, desistiram. Mas nós não, eu e você, nós somos servos do Deus Altíssimo, e nós não fazemos isto porque nós cremos num Deus que pode, aleluia. Isso está acontecendo a permissão de Deus, mas se Ele quiser dar um basta nessa situação, isto vai acabar imediatamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso precisamos deixar de nos queixar em meio às provações. Deixa a impaciência e o imediatismo, e assim aproveitar cada ocasião em que Deus nos prova, para nos apaixonarmos mais ainda por Ele, ou melhor, para aproximarmos mais ainda do nosso Deus. Somos imediatistas, precisamos ter paciência, esperarmos no Senhor. Por isso que o salmista, no Salmo Davi, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Não vamos perder a esperança, não vamos viver sem paciência. Não, as pessoas lá fora, elas vivem sem paciência, mas nós temos esta paciência porque o Senhor é conosco, Ele é na nossa vida. Por isso nós temos sempre em nós esta maravilhosa graça de Deus, para continuarmos vivendo em meio às provações, sabendo que Ele é fiel para nos tirar da mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus prova o justo, colocando-o em certas situações difíceis, para ver para onde o seu coração vai se voltar, se para Ele ou se para o pecado, desobediência, murmuração, rebeldia. Olha só, Deus prova o justo, colocando em certas situações que para nós é difícil, mas se Deus nos colocou, permitiu, é fácil para Ele nos tirar, mas é difícil para mim, é difícil para você, mas Ele está querendo ver para onde vai voltar o nosso coração, se vai voltar para Ele, buscá-lo com mais persistência, ou se para o pecado. Qual é o pecado? Desobediência, murmuração e rebeldia. Às vezes a pessoa entra numa provação, a pessoa fica rebelde, não quer obedecer, não quer dar satisfação, nada disso. Se rebeliou, por quê? Porque está passando por uma situação dessa. Mas não lembra que Deus prova a quem Ele ama. Deus prova a quem Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos e te der um sinal ou um prodígio, e acontecer o sinal ou prodígio de que ele vos tiver falado, dizendo: sigamos outros deuses que não conheces e vamos servi-los. Não, nós estamos vivendo em prova. Mas se alguém vier algum profeta, entre aspas,
vier dizer para mim ou para você: ah, vamos ali, o Senhor está operando ali, Deus fazendo milagre ali. Não, vamos permanecer onde nós nascemos espiritualmente, porque aqui Deus fala conosco, aqui Deus usa pessoas para falar conosco, no momento que Ele quer falar conosco. Se nós não tivermos ainda ouvido a sua voz através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, Deus manda alguém, aleluia, para falar para nós, aleluia, aquele que Ele precisa que nós façamos diante dEle. Mas nós não podemos, de forma alguma, ouvir profetas que não sejam de Deus, que nos convide a irmos para outro lado para servirmos a Deus. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Está em Deuteronômio 13, 1-3. Então o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. É no momento da prova que Deus vai nos conhecer mais ainda. Ele nos conhece já, mas Ele está nos provando, aí Ele vai ter a certeza do que eu sou, do que o irmão é, de que a irmã é. Mas Ele precisa que nós continuemos olhando para Ele, que o nosso coração esteja sempre voltado para o nosso Deus. Muitas vezes achamos que Deus nos abandonou por causa da situação difícil que estamos passando, quando na verdade Ele nos coloca nela para que confiemos mais nele e assim sejamos aperfeiçoados. Então, Deus não esquece de ninguém. Deus não é como nós, que podemos esquecer de alguém. Deus não esquece de ninguém. A Bíblia diz que Deus tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. E a Bíblia diz também que Ele tem o seu olhar como chama de fogo. Nada se oculta aos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas, Ele contempla tudo, Ele contempla o universo, contempla as pessoas que estão aqui na terra, aqueles que estão voando, aqueles que porventura que foram à lua. Deus contemplava eles lá também, descendo na lua, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nele habitam. Então nós sabemos que nós precisamos estarmos na dificuldade, mas não abandonarmos o nosso Deus, sabendo que Ele é capaz, Ele pode, porque para o Senhor todas as coisas são possíveis, enquanto nós achamos impossibilidades em muitas coisas, mas Deus, na sua onisciência, Ele sabe todas as coisas, Ele nos tira de todos os momentos difíceis. Quando nós vemos a palavra de Deus dizendo que nos últimos dias que haveria multiplicação do pecado, falta de amor, todas estas coisas estão acontecendo. Mas o Senhor diz que é para nós olharmos e vemos que tudo isso é início, é princípio de dores. Ainda não chegou o fim, mas nós estamos aqui nesta terra, cada dia sendo provado, para sermos aprovados pelo Senhor. Por isso que precisamos, no momento das provações, estamos cada dia mais próximos do Senhor, com a nossa vida em santificação, porque nesse momento que as bênçãos de Deus elas fluem sobre as nossas vidas. Aleluias. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Podemos ter certeza, podemos confiar no Senhor na alegria, na tristeza, na enfermidade, qualquer que seja a provação, nós podemos confiar em Deus,
porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, o salmista diz. E lá no verso 10, foi lido aqui no domingo, pastor Eli leu este capítulo e o pastor Moisés pregou nele logo a seguir. E nem sabia que você tinha lido ele. E no verso 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A prova está difícil, mas continue sabendo que Ele é Deus. Ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O Senhor Jesus foi provado por Deus no deserto. É importante notar que o próprio Espírito Santo levou Jesus, homem, né? A fim de ser tentado pelo diabo. Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1. Foi necessário que Jesus passasse por aquele momento para que, como nós, em tudo fosse tentado, porém, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Nos trazendo então ensinamento. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Satanás achou que por Jesus estar debilitado, por estar jejuando 40 dias e 40 noites, chegou perto dele e começou a dizer: se tu és o Filho de Deus, torne estas pedras em pães, citando. Mas Jesus diz: mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Novamente ele leva Jesus lá no pináculo do templo, mostra: tudo isto aqui é meu, se tu prostrar e me adorar, te darei tudo isto. Jesus recusou mais uma vez, sabe por quê? Jesus não estava enfraquecido no espírito, com certeza como homem, a sua carne estava debilitada, mas o espírito estava constantemente em comunhão com o Pai. E da mesma maneira ele não tinha pecado e foi tentado, e nós somos, porque pecamos, fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, mas Satanás, ele quer de qualquer maneira nos provocar e nos levar, nos seduzir e nos induzir para cairmos no pecado. Mas nós precisamos, como Jesus, conhecermos a voz de Satanás e repreendê-lo em nome de Jesus, expulsá-lo dele perto de nós em nome de Jesus, e dizemos para ele: estas coisas do mundo não me interessam mais, porque eu já fui lavado e remido com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Temos da parte de Cristo o ensinamento de como vencer a tentação, o teste de fidelidade. Qual é o segredo para conseguir vencer os momentos de tentação? Note que Jesus resistiu às tentações do diabo e das suas ciladas embutidas por trás das próprias Escrituras Sagradas que este pregou. Ele usou da própria palavra de Deus guardada em seu coração. Se Jesus usou da própria palavra de Deus guardada em seu coração, mais uma vez eu quero repetir o versículo que o salmista Davi disse. Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se Jesus tinha a palavra de Deus no seu coração, e no momento certo, ele teve a palavra, o Espírito Santo revelou ele a palavra, para ele refutar as palavras de Satanás, muito mais nós precisamos ter esta palavra guardada e escondida no nosso coração, para no momento da tribulação, no momento que Satanás quiser nos envolver em alguma cilada, nós temos a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, para refutar e para condenar e não receber, aleluia,
as palavras de Satanás. Aleluias. Deus, você pode comparar a situação da tentação de Jesus com a tentação que Eva passou no jardim do Éden? Deus já havia falado suas palavras para ela, para que não comesse do fruto proibido, mas ela infelizmente deu ouvidos à voz do diabo e não perseverou em seguir a ordem de Deus, do contrário de Cristo, nosso Senhor. Deus deu uma palavra para aquele casal lá no Éden: nesta árvore vocês não podem nem tocar. Mas Satanás, ele é astucioso, e ele veio ali numa serpente para dizer para Eva: isso aqui não é bem assim não, Deus falou, mas se você comer deste fruto, você será como Deus, será sabedor e conhecedor do bem e do mal. E Eva interessou. Foi o momento que ela caiu e levou para o seu esposo, e ele também caiu. Não guardaram nos seus corações a palavra que Deus havia dado a eles. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor Jesus tinha as Escrituras memorizadas e conhecia muito bem, e não podia ser enganado com palavras fingidas e falsas vindas do diabo. Guardar a palavra de Deus com amor no coração é essencial para os momentos de tentação e provação também. Então nós precisamos ter esta palavra guardada nos nossos corações. É muito difícil se lembrar da palavra de Deus no momento da provação, não é mesmo? Às vezes nós somos confrontados, somos provocados, e às vezes esquecemos até da palavra de Deus, mas não podemos esquecer no momento da tribulação, no momento que estamos sendo provados. Nós precisamos ter mais ainda esta palavra, a palavra de Deus, em evidência nas nossas vidas, na nossa mente, para nós respondermos no momento certo a palavra de Deus para aqueles que estão diante de nós, que não conhecem a palavra de Deus. Outra questão é que às vezes somos realmente bons na teoria, mas falhamos muito na prática. Às vezes nós conhecemos muito, temos muito conhecimento teórico, mas no momento da prática, nós praticamos o que nós temos em teoria, nós falhamos. Bom, temos a teoria, excelente, mas precisamos também colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, principalmente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, esta palavra, ela é como uma espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É somente esta palavra que tem condições, ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. Esta palavra, e nós precisamos tê-la conosco constantemente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando somos provados ou tentados, é que realmente aprendemos o que é fidelidade. Glória a Jesus. Como exemplo, Deus não queria Isaac quando colocou Abraão à prova, mas queria fidelidade, submissão, amor e obediência de Abraão. Deus realmente não precisava, Deus não queria o sacrifício de Isaac. Mas Deus queria a fidelidade, a submissão, o amor, a obediência de Abraão. Deus prova ao justo, porque Ele já provou o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Como Cristo é puro, sem pecado e perfeito, Deus prova ao justo para que este seja purificado e se pareça cada vez mais com Cristo também. Meus irmãos, conte toda alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Portanto, toda prova visa testar nossa fidelidade, amor e obediência a Deus, sempre com a finalidade de nos levar ao crescimento para com Ele, confiando mais nele e nos aproximamos de sua santidade. Mesmo que venhamos pecar, Deus nos repreenderá para o nosso próprio bem. Cabe-nos agora darmos ouvidos à sua voz e aceitar sua correção.
e vos esqueceste da exortação que vos fala, como a filhos, filho meu, não despreze o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga e açoita cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e nós lhes prestávamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aquele verdadeiramente, por um tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para os castigados, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Chegamos então ao final deste estudo, quando Deus traz a cada um de nós a prova. Quando somos provados, temos certeza que Deus está conosco e Ele vai nos fortalecer, vai nos garantir a vitória, porque Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Quando a Bíblia diz lá em Timóteo que ainda que sejamos infiéis, mas Ele permanece fiel. O nosso Deus é fiel, sempre fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos que estão participando conosco deste estudo abençoado. Eu sei que não foram as minhas palavras, mas a palavra de Deus, que com certeza estará trazendo um resultado na vida de cada um dos irmãos que estão participando desse estudo da palavra de Deus. Deus continua abençoando os nossos irmãos rica e poderosamente. Que os irmãos tenham uma noite abençoada na presença de Deus. Amém e amém. Glória a Jesus. Eu quero neste momento convidar o pastor Eli, que se faz presente conosco, para estar agradecendo a Deus por este momento oportuno, por este momento especial na vida da igreja, nas nossas vidas, por este estudo maravilhoso. Glória a Jesus. Saúdo aos amados irmãos, irmãs, com a paz do Senhor. Estudo maravilhoso, que muito falou aos nossos corações. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido, Pai eterno, nós louvamos ao Senhor, exaltamos a Ti, ó Pai querido, pela Tua palavra que foi falada pelo pastor José Pereira, que o Senhor usou o Teu Filho para falar aos nossos corações. Continua abençoando sua vida, sua família, guardando o Teu Filho e a Tua filha, meu Pai. Ó Senhor, e cada um dos nossos irmãos e irmãs que também estão participando, ó Pai, juntamente conosco deste estudo, que participaram, e eu tenho absoluta certeza que foram abençoados. Nós Te louvamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero também, antes de me penetrar a bênção apostólica, agradecer nosso presidente, pastor Moisés, que a mim confiou esse momento maravilhoso para estar ministrando este estudo da palavra de Deus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas todo sempre. Amém.